Bem, o que me traz essa tribuna aqui hoje é para falar de um tema polêmico, de um projeto polêmico que a gente apresentou e muitas pessoas não entendem, né, esse projeto. Eu tenho falado que isso não saiu da minha cabeça, isso já vem acontecendo em várias cidades do mundo e também aqui no Brasil, né? Inclusive, a maior capital já aprovou e sancionou, o prefeito de São Paulo sancionou fogos com menos ruídos. Ano passado, o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar suspendendo esta lei municipal de São Paulo. Bem, há um mês atrás, o mesmo ministro Alexandre de Moraes revogou a sua própria decisão por entender, né, que os fogos barulhentos trazem malefícios, não só aos animais, mas às pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, os autistas que aumentam as suas crises, as pessoas que têm epilepsia, os enfermos, os idosos, as crianças, pessoas que dão entrada nos hospitais com falta de membros, com queimaduras, com cegueiras, os pássaros que morrem, por conta do barulho. Enfim, nós temos que adequar a nossa legislação a um novo momento, a uma nova concepção. Nós podemos sim fazer as nossas festividades sem trazer malefícios tanto aos animais quanto às pessoas. O que nós estamos fazendo neste projeto de lei? Nós pensamos de uma maneira mais radical, né? E a gente deu 1, 2, 3 passos atrás e a gente quer agora colocar na emenda orgânica do município o que já tem no decreto municipal da cidade do Rio de Janeiro, que fala dos decibéis, dos 85 decibéis. Por quê? Amanhã o prefeito pode acordar e falar: olha, eu quero mudar o decreto. Ou um próximo gestor que poderá vir, a gente não sabe como é que vai ser as eleições, né, presidente Rocal? E pode revogar esse decreto. Então, em vez de ser um ato discricionário, apenas com uma canetada, que a gente coloque na lei orgânica do município, porque se tiver que fazer a mudança, terá que ser um colegiado de vereadores. A mudança não é tão simples, tanto é que eu estou tendo dificuldade, né, de aprovar esse projeto. Conversei com o vereador Tarcísio Mota, falei que ia apresentar a emenda, conversei com o vereador Rafael Aloysio Freitas, tenho conversado com os vereadores, a gente apresentou a emenda para que a gente possa também dar a nossa resposta à sociedade. O que acontece? Rio de Janeiro só vive a reboque. Primeiro se aprova em São Paulo tudo, para que a gente possa aprender e depois a gente praticar aqui. Nós temos que ser protagonistas na mudança das legislações. Sempre a gente fica se espelhando em São Paulo, porque São Paulo fez, porque São Paulo fez, porque São Paulo fez. E a gente fica aqui, primeiro deixa eles ver como é que eles vão sair lá, para depois a gente fazer aqui. Bem, São Paulo fez. A gente pode, sim, nesse momento, né, a gente
copiar, aprender com São Paulo, mas a gente também tem que ser protagonista nas mudanças, na atualização da legislação com o nosso tempo. Presidente Rocal, preste atenção, para você ver, para o senhor ver, desculpa, o absurdo das nossas legislações. Só vou dar um adendo aqui de uma legislação que não tem nada a ver com a questão dos fogos. Dos residentes que moram nas escolas municipais. Os residentes das escolas municipais são escravos. Decreto de 69 da ditadura, que diz que o residente não pode sair, não pode ir numa festa, não pode ir ao mercado. Se tiver que ir ao mercado, o marido tem que ficar em casa. É esse tipo de legislação que nós temos que adequar ao nosso tempo. Essa inspetora de escola que me procurou, ela falou: eu sou obrigada a ficar confinada 24 horas, porque a 8ª CRE lhe apresentou um decreto de 69, que tem várias especificações, inclusive manter o animal acorrentado o dia todo. E eu estava até para conversar com Vossa Excelência sobre esse tema. Só estou incluindo esse tema agora para fazer um link dessas legislações que não correspondem ao momento atual. Um decreto de 69 da ditadura. Ainda fala que tem que tomar conta de todas as instalações, que é responsável por todas as instalações. É só você pegar, vou lhe passar o decreto, presidente Rocal, para ver o absurdo disso. Eu fiquei assim apavorado com o que eu li. Eu fiquei apavorado, falei assim, não é possível que ninguém mexeu nisso ainda. Não é possível que ninguém mexeu nisso ainda. Então, gente, na questão da legislação dos fogos, nós também temos que buscar a atualização com o nosso tempo. Tem muita legislação antiga, né? No Código Civil, tremendas aberrações. E no caso dos nossos fogos, eu peço a todos os vereadores que possa estudar um pouco melhor, né? Entender que é possível sim, evidentemente que vai ficar um pouco mais caro, né? Fica um pouco mais caro ter fogos com menos ruído, menos barulhento. Ontem eu recebi também, quero citar aqui, um torcedor do Atlético Paranaense, com a mão dilacerada. Muito triste o que aconteceu. Mas a gente também tem que pensar quanto que aumenta as contas do serviço público, de insumos, do tempo do médico, coisas que poderiam ser evitadas, que o hospital estaria ali para estar tratando as nossas doenças, que não tem como se controlar, mas o acidente a gente tem como controlar, assim como foi na lei seca. Quantas pessoas deixam de dar entrada que estão tirando, que chegam em emergência, que tiram a vaga de outras pessoas. Assim também é nos fogos. Então a gente tem que pensar sim, que a gente tomando uma medida preventiva, a gente está diminuindo a conta pública com insumos, com medicamento, com equipe médica, com tempo, e a gente precisa repensar. São muitos malefícios aos nossos animais, são muitos malefícios às nossas pessoas, as mais vulneráveis da nossa sociedade, que não tem como se defender. O IBGE agora vai fazer um censo para saber quantos autistas tem no Brasil, para que se possa, de tal maneira, melhorar as políticas públicas para esse segmento da nossa sociedade que é desprotegido. Então a gente tem que acordar. Nós temos que ter coragem para votar determinadas matérias. E eu não tenho medo, eu não tenho nenhum problema
de estar colocando projetos polêmicos aqui, porque os projetos que eu coloco aqui é porque eu acredito, eu pesquiso, procuro saber se é alguma loucura, pesquiso em países, pesquiso em municípios, vejo como é que está acontecendo, vejo a tendência, uma hora vai acontecer, ou pode ser nessa legislatura, pode ser na próxima legislatura. Eu convoco os meus colegas vereadores para que a gente possa fazer o protagonismo nesta legislatura, que a gente possa dar um andamento, que a gente possa começar esta mudança. Não é a mudança que eu desejava, porém, eu acho que é a que pode ser aprovada no momento. Então, eu peço aos meus colegas vereadores que possam sensibilizar. Eu até me comprometo votar em primeira discussão e retirar depois de pauta para a gente ter mais tempo. Eu me comprometo, presidente, votar em primeira discussão, depois eu retiro de pauta e a gente discute com mais tempo. Essa é a minha proposta, espero aí que vocês possam estar entendendo e votando favorável ao nosso projeto. Muito obrigado, presidente.